estamos aqui para falar um pouco do Brasil em que viveu o poeta amado, querido, do qual nós temos falado na poesia clássica. Quem? Claro, é ele, Gregório de Matos. Muito bem, a gente tem falado sobre poesia nessas últimas aulas que se passaram. E a poesia, como todos os textos, é uma forma de expressar as nossas ideias, né? É uma forma de escrever textos que essa forma foi muito usada em todo o mundo e em especial, como não poderia deixar de ser, no Brasil também. Na última aula a gente falou sobre o cordel e nós estudamos mais especificamente sobre um autor muito conhecido e muito famoso chamado Ariano Suassuna. Você pode estar se perguntando a essa altura, mas professor, o que isto tem a ver com poesia? Com a última aula, o senhor está embolando tudo. Calma! Nós estamos falando de cordel e de Ariano Suassuna, certo? Muito bem. A gente vai voltar um pouco, porque nós estamos combinando os dois tipos de poesia, a mais atual e a mais antiga, a poesia clássica e o cordel. E a gente vai falar de Gregório de Matos, sim. A gente vai falar mais um pouco dele, porque é preciso que a gente entenda o contexto aonde ele viveu, o tipo de vida que ele levou, para que a gente possa compreender um pouco mais da onde vieram as suas ideias, ok? Então o fato importante da aula de hoje tem a ver com pano de fundo. As informações históricas do Brasil na época em que viveu Gregório de Matos. E nesse momento a gente vai estar falando, claro, sobre a história do Brasil. Por que não? Muito bem. Lembra-se que eu disse que nós iríamos integrar as nossas aulas e que nós iríamos falar em alguns momentos sobre história e língua portuguesa? Esse é o momento onde a gente vai novamente integrar as duas disciplinas. Se a gente conhece os elementos históricos, a gente entende melhor o porquê um escritor escreveu o que escreveu, não é? E a gente também entende o porquê, a maneira, o que o texto, e em especial que nós estamos estudando, gostaria de comunicar, quais são as ideias que o texto quer passar. Sendo assim, hoje nós vamos falar, então, das capitanias hereditárias. Professor David, o que são capitanias hereditárias? Muito bem, pretendo explicar para você um pouco mais, se você tiver um pouco mais de paciência. Ok, as capitanias hereditárias foram, as do Brasil, lógico, claro, foram uma forma de administração territorial da América Portuguesa. O que é isso, professor? Lembra-se que nós falamos sobre mercantilismo, grandes navegações, conquistas, colônias. Essa foi uma forma que o Portugal usou para organizar parte do seu império, parte das colônias. Então a coroa portuguesa, com os recursos limitados para cuidar de tantas colônias, delegou a tarefa da colonização e exploração de determinadas áreas a alguns nobres e algumas pessoas específicas que tinham dinheiro para bancar a operação. Portugal não tinha dinheiro, as pessoas tinham dinheiro, mas não tinham terras, as coisas foram resolvidas. O sistema das capitanias foi bem sucedido nas ilhas da Madeira e de Cabo Verde. E foi inicialmente implantado no Brasil com a doação de uma ilha para um fidalgo. Fidalgo era uma figura importante, era um cara bem nascido, pai, um cara que tinha conexões, que tinha laços, relacionamentos, chamado Fernando de Noronha. A ilha era, naquela ocasião, a ilha de São João. E essa doação foi feita em 16 de fevereiro de 1504. Embora o estabelecimento de uma capitania de fato, só tenha acontecido apenas em 1532, quase 30 anos depois, e começando efetivamente a funcionar em
1534, portanto, 2 anos apenas após o estabelecimento da capitania hereditária de Fernando de Noronha, ao caso delegado a Fernando de Noronha. Em 1534, foram então criadas 14 capitanias hereditárias, divididas em 15 lotes. Guarde essa informação, 15 lotes. Os beneficiários eram as pessoas que cuidavam, que administravam, que eram quase donos dessas terras, tá? Eram elementos pessoas da pequena nobreza de Portugal, pessoas que tinham títulos menores, né, na nobreza de Portugal. E o sistema de donatários eram essas pessoas, né? Então esse sistema era combinado, né? E ele combinava elementos de 2 sistemas de administração, o feudal e o capitalista. Depois a gente vai escrever sobre isso, ok? Muito bem. Eles haviam utilizado essa maneira de administrar com muito êxito no desenvolvimento econômico da exploração da Ilha da Madeira e dos Açores, né? E foi aplicado com menor êxito no arquipélago de Cabo Verde. Ou seja, eles fizeram uma média, pensaram bem, funcionou bem lá, não funcionou tão bem acolá, mas eu acho que vai dar certo no Brasil. E eles fizeram essa tentativa, né? Também tentaram aplicar esse mesmo tipo de sistema de administração na Angola. Muito bem. Pouco a pouco, as capitanias elas foram sendo compradas por Portugal. Portugal percebeu o seguinte: ora, nós podemos ganhar muito mais se nós comprarmos de novo as capitanias e nós mesmos administrarmos, sacou? Porque agora eles estavam com dinheiro para fazer isso. Então a coroa comprou a última capitania em 1716, a capitania de Pernambuco, ok? Essa foi a última capitania que tinha um dono que não era a coroa portuguesa. Então, a partir de 1716, todas as capitanias hereditárias voltaram a pertencer a Portugal. O sistema das capitanias perdurou até um pouco antes da declaração de independência em 1821. Interessante, não? Por causa desse contexto, muitas coisas influenciavam o pensamento médio das pessoas, correto? Na aula de hoje, espero que você tenha gostado dessas informações e nós não teremos atividade. Sério, professor? Sério. Porém, a leitura do PDF que vai estar disponível lá no Class é obrigatória. Porque nas próximas aulas nós vamos voltar a falar sobre as capitanias hereditárias e sobre poesia. Como é que as coisas se misturam e como é que o ambiente da história do Brasil influencia na literatura brasileira. Eu espero que você tenha gostado e que essa tenha sido uma aula muito legal, ok? A gente se vê em breve. Tchau!